Aí, galera, tranquilo, na boa. Vou retomar o tema democracia, mas motivado por um sentimento diferenciado. O sentimento que faz com que eu observe por este viés que eu vou falar é um sentimento que provavelmente todos nós estamos sentindo, que é o coronavírus nos ameaçando, batendo às nossas portas, a questão de uma eleição com toda a complexidade que teve e que trouxe como resultado o atual presidente. Portanto, me surgiu a pergunta: democracia para quê? Veja, tanto faz nós pensarmos a democracia, Estado com as suas organizações, quanto democracia no sentido mais amplo, como na Grécia clássica, como eu falei no vídeo anterior. Tanto faz. Democracia, essa palavra, democracia, no seu aspecto mais amplo. Democracia para quê? Pois bem, a primeira resposta que me vem à mente, assim, de uma maneira espontânea, é democracia para nos mantermos livres, ou seja, continuarmos exercendo a liberdade entre outras pessoas e sob o jugo do Estado. A democracia seria o esforço eterno de mantermos a liberdade apesar da lei, apesar da existência do meu vizinho, eu que moro em condomínio, né? Ah, não faz barulho isso, aquilo e tal, né? Mas democraticamente foi eleito a pessoa que gerencia o condomínio, portanto, vamos respeitar a opinião dele, a decisão dele, etc. Portanto, me parece muito grande, assim, com pouca reflexão, a aproximação da liberdade com democracia. Entretanto, quando eu dou um passo à frente nessa reflexão, todos os sinais vermelhos, todos os sinais que indicam reflexão, perigo, cuidado, se acendem. Veja, a liberdade ela tem um problema, porque a liberdade pura é a ausência do outro. Percebem? Não é nem democracia. A liberdade pura e absoluta seria eu numa ilha, né? Aí eu faço o que eu quiser. Portanto, a liberdade entre pessoas é uma liberdade que não é plena, não pode ser plena. E é preciso conscientemente entendê-la como uma liberdade não livre. Quer dizer com isso, uma liberdade limitada. Inclusive, precisamos ter cuidado com aquela expressão antiga: a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Por quê? Isso lembraria que pessoas não se comunicam. A minha liberdade vai até a outra pessoa encosta na minha, mas não se comunica. Seríamos átomos, né? Circulando e não se tocando. O que para a democracia não é bom. Porque a democracia, ela precisa existir entre pessoas que se acham livres, procuram a liberdade, mas uma liberdade limitada, uma liberdade que permite, que é permeada e permeia outras pessoas. As pessoas não são criaturas que, para eu ser livre, precisam ser jogadas fora e afastadas. A proximidade seria a exceção, a regra seria o afastamento, porque eu sou livre, eu sou autônomo. Isso não funciona. Veja,
A democracia, mal entendida como simplesmente a minha liberdade pura, a minha liberdade de opinar na hora do voto, a democracia como o meu direito de fazer o que eu quiser com o meu voto, segundo os meus únicos interesses pessoais, levou à presidência da República alguém que se acha livre para fazer o que quiser na cadeira de presidente. E, portanto, se acha livre a ponto de ignorar a opinião popular, a ponto de ignorar o Congresso, porque ele foi eleito democraticamente. Percebe a confusão aqui? E que, portanto, o coronavírus é um problema de cada um. Segundo o nosso presidente, não vai dar nada, é tranquilo, podem fazer o que quiserem porque não vai dar nada. Vamos lá. A economia, o economista, o Guedes diz, não, a economia precisa continuar. Nós não podemos interferir na liberdade do mercado, que ele é livre, colocando problemas de pessoas. Portanto, democracia para quê? É uma pergunta não só filosófica, mas sociológica, antropológica até, porque nós nos construímos enquanto sujeitos, há várias décadas, sujeitos que vivemos sob a democracia, ou pelo menos ensinaram que vivemos num momento democrático e deveríamos lutar por esta democracia. Mas eu preciso dizer que é preciso, nesse momento, afastarmos, colocarmos entre a ideia de democracia e a ideia de liberdade, colocarmos fraternidade. Democracia para quê? Para a fraternidade. Percebe a diferença? Sujeitos fraternos são sujeitos que se deixam permear pelo outro. Sujeitos fraternos são pessoas que observam o problema do outro e são observados pelo outro a ponto de se auxiliarem. E se nós pensarmos fraternos, no sentido de irmão, no sentido de família, é interessante, porque os irmãos, filhos dos mesmos pais, evidentemente, irmão mesmo, eles, por viverem tão próximos e por se amarem tanto, eles, mesmo quando brigam, quando discutem, não é redefinida, no normal, né? Não é redefinida a fraternidade, a ideia de irmãos, continuam se amando, continuam na mesma casa. Eles brigam e continuam na mesma casa, pelo menos é a regra. Claro, a exceção, a gente sabe, para brigar, sair de casa, aquela coisa toda, mas não é o caso. Vamos pensar que o normal, no sentido de o tradicional, o corriqueiro, é que crianças, irmãs, adultos, irmãos brigam o tempo todo, mas se amam o tempo todo. Uma democracia fraterna tem algo de similar a isso, antes da ideia de liberdade. Nós podemos discutir os destinos do país, podemos discutir os destinos da economia, mas continuamos fraternos, porque moramos no mesmo planeta, no mesmo país, na mesma cidade, moramos na mesma casa, na casa-terra, que anda oscilando pelo espaço e não é plana, detalhe. Percebem? Portanto, é preciso linkar, grudar a ideia de liberdade com a ideia de democracia e o liame, o link é a fraternidade. Porque se nós retirarmos a fraternidade, nós encontraremos as pessoas livres para consumir, livres como sujeitos que podem comprar, livres para olhar o direito como uma arma para agredir o inimigo, olhar a lei como algo que funciona para o outro. Se nós pensarmos apenas a liberdade, a exceção será o respeito ao outro e a regra será fazer o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer. Percebem?
Mesma pergunta, liberdade para quê? Deveria ser respondida: sou livre para poder escolher a fraternidade. Sou livre para poder escolher ser menos livre, para poder ser mais feliz. Não podemos confundir liberdade, democracia com ser feliz. A fraternidade é que nos faz feliz, porque sozinhos eu não sei se continuaremos humanos. Deixa para a antropologia responder se sozinhos podemos continuar sendo humanos. Desconfio que não. Portanto, nesse momento, encerrando a minha conversinha de hoje, vamos refletir democracia como liberdade para ser fraterno. Ou democracia é a possibilidade de sermos fraternos para sabermos com responsabilidade sermos livres. Neste momento, o presidente e o coronavírus, irmanados, nos apontam o caminho da fraternidade, porque eles são a antítese da fraternidade, tanto o nosso presidente e seus asseclas, quanto a doença. Um abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.